Poder respeitar também quem entrou. Bem, bom dia. Beleza. Bom dia a todos. Obrigado aí pela presença. Espero que seja aí um webinar construtivo, que a gente possa compartilhar um pouco da informação do que nós estamos fazendo. Eu me chamo Bruno Solda, sou account executivo da ACI aqui no Brasil. Essa apresentação, nosso parceiro da Dex está aqui junto conosco, que trabalha muito ao nosso lado para trazer essa experiência, né, esse novo, eu não vou dizer novo conceito, mas uma nova forma de enxergar e ter algumas autonomias e vocês também terem alguns projetos automatizados, tanto de personalização, isso é que a gente vai ouvir um pouquinho mais para frente. Tá? Falando só um pouquinho da Acra, para quem não conhece, ela foi o nosso coração ao Drupal. Drupal é a maior comunidade open source do mundo. O nosso criador é o fundador da Acra, ele criou a Acra para que possa dar suporte a contas enterprise e desde desse início, foram adquiridas novas empresas, onde foram se criando novas frentes para se tornar líder de DSP, já pelo 4º ano consecutivo, pelo Gartner, tá? Então, ela é uma soma de produtos e que podem ser, por nós sermos open source, todos esses produtos podem ser adquiridos de formas separadas, implementados, integrados com sistemas existentes. Tá? Então, eu acho que é um dos grandes diferenciais da ACI, é que a gente pode ir criando essa maturidade tecnológica aos poucos, criando uma integração entre a parte de TI e a parte de marketing. Aqui os nossos dois temas vão ser muito mais voltados ao time de marketing, né? A gente fala de personalização, de CDP, mas tem muita coisa envolvida com TI, onde a gente consegue determinar alguns tipos de segurança, arquiteturas, e isso pode ser também de forma escalável, assim, dando mais tranquilidade e dando também mais autonomia ao time de marketing, mesmo sem conhecimento em TI, em fazer algumas mudanças dentro da plataforma. Tá? Então, como eu mencionei, a gente consegue criar esses módulos e fazendo um crescimento integrado junto com vocês. Tá? Então, a gente pode fazer todo o pacote ou pode indo adquirindo conforme a necessidade, entendendo o negócio de vocês, trazendo os ROIs para que possam ser justificados os investimentos e terem êxito aí, né, de maiores conhecimentos do cliente de vocês, enfim. Vou passar a bola para o time da Dex, que foi só uma apresentação breve da ACA, né, para você entender um pouquinho. E agora o time da Dex que está junto conosco aqui. Perfeito, obrigado, Solda. Olá, pessoal, bom dia, obrigado pela participação de todos aqui, obrigado aos nossos parceiros da ACA também por terem organizado esse evento junto com a gente. Meu nome é Matheus Schepp, eu sou diretor de negócios aqui da Dexa. Quero apresentar um pouquinho a Dexa e dar um contexto para vocês, assim, de por que a gente escolheu o assunto CDP e personalização para falar. Muito já se fala de DXP, né? Digital Experience Platforms. E, bom, eu vou apresentar nos próximos slides aqui, mas era importante dar esse contexto para vocês antes da gente se aprofundar um pouco mais no assunto, mostrar a demo da CDP. Acho que parou de compartilhar, Rua. Não, foi comigo, desculpa. Eu achei que eu tinha passado para você, mas eu volto aqui, pronto. Não, tranquilo. Se puder ir passando, o Solda tá ótimo, tá tranquilo. Beleza. Passando os slides, tá ótimo. Então, pessoal, a Dex é uma agência de experiência digital com sede em Porto Alegre, mas nós temos uma atuação no Brasil todo, nós temos profissionais espalhados pelo país. A Dexa tem 20 anos de mercado já. Nós já entregamos projetos para os 4 continentes do planeta e nós somos especialistas Drupal, conhecidos por ser especialistas no desenvolvimento Drupal. Pode passar, Soldo. Ao longo desses 20 anos, para quem não sabe ou não conhece a Dexa ainda, a Dexa passou por um processo de rebranding, nós éramos conhecidos como MMDA, e a gente aprendeu muito ao longo desses anos de mercado, e hoje o nosso propósito é criar experiências digitais e inovadoras para marcas e organizações
unindo essas três áreas, né? Estratégia, design e tecnologia. Pode passar, Solda. Fazendo isso, a gente sabe, te dar um passo para trás aqui. Quando a gente se apresenta como uma agência de experiência digital, significa que nós criamos experiências digitais para os nossos clientes. E isso está muito atrelado ao guarda-chuva da experiência do consumidor. A gente sabe que isso as pessoas elas buscam pelo que é mais conveniente para elas, e é importante para as marcas saberem como se comunicar, por onde se comunicar, a hora de comunicar, e com o conteúdo mais personalizado possível. Dentro da experiência do... Pode voltar só um pouquinho só? Dentro do guarda-chuva de Customer Experience, nós sabemos que a experiência digital é uma peça fundamental para que a gente consiga criar uma boa experiência no consumidor. Pode passar, Soldo. Quando a gente tem essas duas coisas alinhadas, a gente sabe que a gente vai ter uma consistência durante a jornada e uma maior fidelidade do cliente. Então, por isso que é tão importante a gente entender a experiência do consumidor alinhado com uma experiência digital também. Pode passar, Soldo. Para fazer isso, a gente utiliza um framework, né, um conjunto de tecnologias chamada DXP, Digital Experience Platforms, que vão permitir que a gente crie, gerencie e entregue essas experiências, né, otimizadas e em múltiplos canais também. Pode passar, Soldo. Acho que é importante explicar essas 4 áreas tecnológicas que um DXP é construído, e os processos de design e evolução contínua. A gente vai sempre desenhar uma experiência digital, construir ela e lançar ela numa visão de melhoria contínua. Mas esses 4 pilares que a gente está vendo dentro dessa pirâmide, a gestão de conteúdo, os dados do consumidor, o marketing preditivo ou marketing de automação e as operações, são as 4 áreas tecnológicas muito importantes. Hoje a gente fala de gestão de conteúdo, vocês já devem, as empresas que estão aqui presentes utilizam algum CMS, por exemplo, um Drupal, um WordPress, e o que a gente quer falar hoje é numa camada de cima dessa pirâmide, é de Customer Data, por isso que a gente vai falar de CDP hoje, que é uma parte muito importante. Pode passar para outro slide, só que eu explico melhor um pouco cada um deles. Quando a gente fala de gestão de conteúdo, realmente a possibilidade de a gente criar, gerenciar e publicar os conteúdos nos canais digitais que a gente tem, web, os aplicativos, os canais sociais. Quando a gente tem esse poder de gerenciar esses conteúdos, é importante que a gente pense em qual conteúdo entregar. E para fazer uma entrega melhor de um conteúdo, é muito importante que a gente tenha os dados do consumidor. Essa é a base da palavra CDP, né? Customer Data Platform. Quando a gente consegue agregar esses dados do consumidor e montar um perfil para ele, um perfil dele para conseguir entregar a melhor mensagem, a melhor experiência num horário que é mais propício dele ter aquela interação e com conteúdo altamente personalizado. Quando a gente consegue ter esses dados, é importante que a gente utilize o marketing preditivo, né, o marketing automation, para saber qual é o melhor horário e qual o melhor canal para a gente conseguir entregar essa campanha, essas mensagens. E, obviamente, no topo da pirâmide, a gente ter essa visualização de tudo, da orquestração de campanhas e da entrega de experiências digitais. Acho que por isso que a gente vai falar hoje mais forte de CDP, é um termo que vem sido muito falado esse ano no Brasil, e nós, como parceiros da Aqua, como implementadores da tecnologia, e acho que a gente entendeu que era uma hora certa de chamar pessoas, empresas como vocês aqui estão presentes hoje, para conseguirem entender um pouquinho mais, ver uma demo na prática, como funciona, e vocês conseguirem perceber as oportunidades de negócio que isso traz para as empresas de vocês. Acho que esse eu passo a bola para o Solda, para o Juan, para seguir a apresentação, e é isso, pessoal. Agradeço. Obrigado pela parceria e pela apresentação aí. Juan, eu acho que eu vou deixar o compartilhamento contigo. Se você quiser se apresentar também, acho bacana. O pessoal conhecer você. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Sou o Juan, obrigado pelo tempo de vocês. Sou engenheiro de soluções aqui na Acquia.
Eu era desenvolvedor Drupal, estou auxiliando o pessoal tecnicamente aqui nas reuniões, espero poder contribuir bastante. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar. Hoje o foco será um pouco sobre CDP e personalização, então a ideia é como você pode conseguir unir os dois e ter maior performance, mais segmentação, né? Uma jornada melhor para o seu cliente. A gente vai... Aqui a gente tem um mapa, deixa eu... Pode falar. Isso. Não, eu ia falar para você por apresentação. Sim. Aqui a gente tem um mapa de todos os nossos produtos. Basicamente, a gente vai focar um pouco em CDP e personalização. A gente entra um pouco ali em CMS, né? E nessa demo, basicamente, estou usando Dan também, mas o foco não é esse. É entrar em CDP e personalização, tá? Então, a ideia, todo mundo conhece o que é o CDP, que nem o Jeff estava falando. Não conhece, perdão, né? É um assunto meio que do momento. Basicamente, é o Custom Data Platform. Basicamente, é um lugar onde você une todos os seus dados em um único lugar só, né? As interações dos seus usuários, o que ele está fazendo dentro do seu site, se ele está abrindo um e-mail, né? E hoje em dia a gente tem muitos silos, a gente costuma chamar isso de silos que são dados perdidos, assim, nesses canais. Então, você não consegue ter a unificação de todos esses dados em um lugar só, por exemplo. Se o usuário está acessando o seu site, abrindo e-mail, colocando algum carrinho no e-commerce, né? Finalizando alguma compra, até mesmo se ele está indo em alguma loja física, fazer uma visita, comprar alguma coisa. Então, o CDP, ele unifica tudo isso, né? Então, você pode ter diversos tipos de canais, mas em um único lugar só. Então, a ideia do CDP é que você tenha tudo isso centralizado. E com esses dados, você consegue ter insights. Então, esses insights você pode saber como que sua campanha está performando, se ela está indo bem, se ela está indo ruim, se ela precisa de algum ajuste, né? E isso você consegue com o CDP. Então, além da inserção de dados, ele é tratado antes de estar disponibilizado dentro do CDP, né? Tem AI e Machine Learning por debaixo dos panos, fazendo com que a gente tenha recomendação de produtos, a gente tenha nosso Identity Resolution, que basicamente seria o quê? Supondo que você tenha 3 usuários com contas diferentes, né? Hoje em dia, a maioria dos CDPs não consegue identificar você como um só. Então, a gente consegue identificar você com utilizando campos, por exemplo, cartão de crédito, o endereço, alguma coisa que simile que você é uma só pessoa, né? Então a gente consegue fazer essa comparação. Tendo essa comparação, você pode ter uma visão 360 do seu cliente, onde ele está fazendo, o que ele está comprando e aonde. Então a gente tem tudo isso aqui em um lugar só. Ah, a gente tem um case aqui que eu Ô, costumo Juan, utilizar. Oi, desculpa, retornar, só para exemplificar um pouquinho mais aqui, pessoal. sim. Normalmente a gente entra, né, faz algum cadastro, certa vez com um tipo de e-mail, então Gmail, Hotmail, mudou o telefone de celular, ou fizemos cadastro celular da empresa, enfim. E para a pessoa estar acostumado, quando você vai puxar esses seus dados, por exemplo, a Catarina aqui, como é nosso exemplo, ela teria aqui 4, 5 pessoas diferentes. Então a gente dispararia a campanha para essas 4, 5 pessoas, a gente dispararia para os e-mails, enfim. Além de sobrecarregar a Catarina, pode ser que ela não abra mais aquele outro e-mail e você teve também um custo de envio sobre isso. O que que a plataforma faz? Ela unifica todos esses pontos, dá o histórico completo para vocês. Somado com as outras ferramentas, ela vai informar, olha, a Catarina, ela acessa pelo celular, ela visualiza normalmente às 6 da tarde, às 7 da noite, quando ela está retornando. Então, o melhor horário ele dá para um grupo de pessoas também. Ele faz isso, né? Que a gente está falando de uma única pessoa, mas faz isso para um grupo. Então, para esse grupo, para essa pessoa, é melhor você encaminhar mensagem por aqui, nesse horário, onde você vai ter uma taxa de conversão melhor. Então, para vocês terem uma ideia do potencial da ferramenta, tá? Então, hoje, quando a gente faz a solicitação para aquele, vem aquele grupo, são muitas pessoas, a gente acaba não conseguindo comparar e nem também saber de que forma, né, elas estão interagindo conosco, com a empresa. Então, o quanto mais a gente tiver esses dados, e principalmente agora, acabando aí os fluxos, isso vai ser muito valioso para vocês, né, esse conhecimento, essa forma de integração com o cliente e saber todo o histórico dele, tá? Desculpa, foi só Legal. um complemento Então, aqui. boa, ótimo complemento. Ah, Então, deixa eu só voltando aqui. Basicamente, então, a gente vai entrar isso um pouco mais na frente, né? Que é o AI e Machine Learning. Tratando esses dados, que nem o Bruno falou, né? Tem um horário melhor para estar disparando esses e-mails, essas notificações para o usuário.
A ideia é que tem um case aqui que eu vou utilizar bastante, que é a Lululemon. Eles tiveram uma campanha onde os produtos não estavam funcionava melhor para mulheres. Então, eles tinham um público masculino, mas eles compravam tanto, fizeram uma segmentação, com os insights eles descobriram que ela performava melhor para a mulher. Então, arrumaram a campanha, aumentaram as vendas através dos insights e através disso você consegue ter uma melhor ideia de como fazer sua segmentação e a jornada do cliente, né? Eu vou partir um pouco para a demo, sair um pouco da PPT. Então, basicamente, quando você adquire um CDP, você basicamente tem uma tela de login, né? Depois que a gente entra, isso aqui é comum, todo mundo já conhece isso aqui. Mas eu vou focar em 3 partes do CDP. A parte 360, que é todo esse histórico do cliente, toda essa interação dele. Os analytics, que são os reports, né? Os insights, que a Lululemon teve também. E a automação, que é basicamente você pegar todos esses dados e disparar para algum lugar. Disparar um e-mail marketing, disparar alguma mensagem e um pouco mais nesse sentido. Então, vou procurar Kate aqui, no nosso CDP. Então, tá vendo como tem diversos usuários e se a gente entrar em um, a gente consegue ter uma ideia de quem que ele é. Eu vou chegar à parte ali na Identity Resolution, onde ele tem mais de um usuário e a gente identifica ele como um só. Basicamente, nessa visão 360, a gente consegue ter o Lifetime Value, né? Que é o que o usuário está gastando com você até agora e ter uma média do que ele está fazendo. Lembra quando eu comentei sobre a parte de eventos? Antes de falar sobre a parte de eventos, eu queria comentar uma coisa muito importante. Tem 2 meios a gente popular o CDP, né? No final do dia, vocês podem enviar uma carga alta de dados, um CSV gigante, sei lá, 100 mil linhas, 10 mil linhas. Ele entra no CDP, ele é processado e depois ele é disponibilizado. O outro meio também seria por API. Então, por API é aquele real time, que seria, por exemplo, quando o usuário adicionou um produto no carrinho. Então, por JavaScript, eles conseguem disparar um evento que a Kate acabou de adicionar um produto dentro do carrinho. Então, você tem um e-mail que foi enviado, você consegue descobrir se alguém adicionou um produto no carrinho, né? Qualquer tipo de evento que você tenha, se ele abriu um e-mail, se ele está usando checkout, todo esse histórico você consegue setar aqui dentro. Até a parte de transação, né? Se ele fez uma transação na loja online, no e-commerce, se ele fez alguma transação na loja física, por exemplo, se ele foi lá, passou alguns dados para ele, fez alguma compra, né? E tem como você descobrir. Aqui, esses produtos que vocês estão vendo, basicamente, ele vem do Dan, que é o nosso PIN. Então, você tem, além de um repositório de assets, você consegue ter metadados. O que seriam esses metadados? Atributos adicionais. Um preço, por exemplo, uma descrição melhor desse produto que você pode estar utilizando dentro do seu e-commerce e saber qual exatamente o produto que ele está utilizando. Da mesma maneira que ele está fazendo alguma compra, quanto mais o seu CDP tiver informações, mais dados, você consegue ter recomendação, porque você sabe basicamente o que o seu usuário está fazendo, né? Qual o comportamento dele. Então você consegue recomendar produtos. Por exemplo, eu consigo saber que esse usuário ele compra preço cheio, qual o melhor horário que ele está comprando, né? Eu vou entrar em mais detalhes aqui um pouco mais na frente. E qual que é o tipo de comprador dele? Se ele é alto, se ele é baixo. Então você consegue criar campanhas com esses dados. A parte do Identity Resolution basicamente é o seguinte. Deixa eu vou passar lá mais na frente, mas eu queria comentar só sobre o household, que significa o quê? Se você tem uma família, filhos, esposa, da mesma maneira que a gente identifica você como um usuário só, a gente consegue também identificar quem está morando com você, quem está na casa. Então, de acordo com alguns campos, alguns atributos, a gente consegue fazer essa junção. Esses profiles basicamente são os campos que vêm dos seus dados, os atributos, né? Então, pode ser um SSV, alguma coisa nesse sentido, né? Essa questão da jornada, basicamente, é todo o histórico que o usuário está fazendo. Se ele procurou algum produto, se ele entrou no checkout, se ele alterou o carrinho, né? Então, todo esse histórico a gente consegue ter aqui. E também das transações, né? Que ele já fez, que ele comprou, que ele está utilizando. Acho que a melhor parte vem agora, que nem o Salda estava comentando, né? Qual que é o melhor horário para disparar esse e-mail? Qual que é o melhor horário para que o usuário está fazendo uma compra, né? Então eu sei que para eu enviar um e-mail para ele, esse aqui seria o melhor horário, que é o horário que ele abre o e-mail, né?
E da mesma forma que eu posso descobrir qual que é o melhor canal para estar enviando algum produto para ele, para estar fazendo alguma personalização, né? E como eu disse, como eu consigo saber que esse cara é um bom comprador? Então, quanto mais ele compra, mais ele vai fazendo, interagindo com o CDP, você consegue ter insumo de dados. Então, aqui você sabe que ele está no nível 4 para fazer uma compra de preço cheio, por exemplo. Entre outras coisas, né? Quais são os produtos que ele está pesquisando, qual é o melhor canal, também Instagram, Facebook, e as recomendações dos produtos que ele está utilizando, né? Que ele já comprou e pode estar comprando novamente. Aqui, eu vou entrar nessa parte de entities, que nem eu comentei, ele pode ter diversos usuários com e-mails diferentes, né? Mas um deles pode ser em comum, que é um endereço, algum hash de alguma coisa, de um cartão de crédito, qualquer que seja o valor, né? E a gente consegue unificá-los. Da mesma maneira que a gente consegue unificar eles, a gente consegue unificar também a casa, que seria filhos, esposa, quem tiver dentro da casa, né? Tudo bem até agora, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo. Vou passar aqui a parte de métricas, que basicamente seriam os relatórios. Eu vou mostrar um dos relatórios que a Lululemon utilizou para a campanha deles, que todos esses reportes aqui, caso você tenha um time de cientista de dados, alguma coisa nesse sentido, a gente tem nosso laboratório. Esses modelos, já existem diversos modelos aqui na plataforma, mas caso algum deles não faça parte da sua necessidade, é muito customizado para você, você pode também estar criando novos, né? A gente tem um laboratório, então o pessoal entra lá, programa em Python, cria novos reports, relatórios, e você tem acesso a essa visualização. Então, como eu tinha comentado, você consegue ter o nível dos compradores, se ele está vindo de baixo para se tornar um comprador alto, né? Então, qualquer tipo de relatório você pode ter aqui. Qual foi suas vendas, né? Os valores que ela está passando pelos meses. Mas o que eu queria focar era nesse aqui de baixo, que é onde você consegue ter a sua segmentação, né? De masculino, feminino, ou qualquer outro tipo de gênero e tá sabendo como sua campanha está performando, né? Então, foi aqui onde eles descobriram que, opa, minha campanha não performa bem para esse tipo de público. Eu vou arrumar ela e tentar fazer novamente. Então, com isso, eles alavancaram as vendas e aumentaram o acesso ao website, por exemplo, né? Então, através dos insights, relatórios, você consegue ter essa ideia. Tudo Bom, bem até aqui, pessoal? Juan, temos uma pergunta aqui, ó. O Claro? Thiago perguntou: tem como enviar dados automaticamente através de algum API ou Sim. somente via CSV? Não. Tem os dois jeitos. Ótima pergunta, Thiago. Que nem eu comentei, tem dois jeitos se você fizer. No final do dia, você manda um lote inteiro para o CDP, ele processa, ou você pode fazer por API, né? Que seria algum evento. Por exemplo, adicionei um carrinho, um produto dentro do carrinho. Então, ele dispara uma API falando, Kate adicionou um produto dentro do carrinho. Ou ele pesquisou algum produto, né? Tudo isso vai estar meio que no seu front-end, no caso, né? Por API, por JavaScript ali. Então, temos esses dois jeitos de alimentar o CDP. Respondi sua pergunta? Imagina, você vai armazenar dados em navegação de clientes anônimos. Sim, é possível. Eu vou chegar um pouco mais na frente nessa parte, que seria a parte da personalização. Quando o usuário anônimo acessa o seu site, a gente consegue identificar. Desde o usuário anônimo, por exemplo, ele tem interesse em uma bicicleta, e eu vou chegar um pouco mais nessa parte mais na frente, mas dá para saber sim. A ideia do CDP é que você saiba quem é seu usuário, para depois você recomendar alguma coisa para ele, né? Enviar alguma campanha. A parte do usuário anônimo seria um pouco mais para a parte de personalização, mas dali você consegue saber quem ele é, passando algum e-mail. Eu vou chegar um pouco mais na frente, isso aqui para não bagunçar um pouco a cabeça. Beleza, então, reportes. Reportes tem diversos tipos de relatórios, né? Então, vou focar aqui um pouco mais na parte da automação. A automação, pessoal, seria... É legal, Juan, é legal mencionar também a parte só dos reportes. Ali ele Sim, colocou alguns modelos, mas vocês podem criar um modelo de vocês que melhor atenda a sua visualização do negócio de vocês. Então, sempre tenha em mente, desculpa ser repetitivo, né, dos open source, mas isso
é uma parte muito positiva de você poder criar algo que seja pertinente ao mundo de vocês. Então, a forma de visualização que vocês querem, o que vocês querem visualizar, isso pode ser criado e do modelo fica melhor para vocês, para o time, tá? Isso. Totalmente customizável, né, pessoal? Cada relatório tem sua identidade. Então, o pessoal cria esse modelo de negócio para você, cientista de dados, e depois é disponibilizado aqui para leitura. Ele demora um pouquinho, né, porque é muitos dados, mas eles conseguem saber o valor que está vendo para você, o seu KPI. Então, tudo isso de acordo com a sua necessidade, né? É bem customizado essa parte de relatório. A parte de campanha, de automação, essa parte de automação basicamente você pegar os seus dados, filtrar os seus dados que você quer, né? De acordo com segmento, quem é o maior comprador, e depois disponibilizar para você estar enviando e-mail marketing para ele, né? Mais personalizado do que um e-mail genérico, assim, né? Então, você consegue enviar um conteúdo totalmente personalizado para um público X, não enviar um conteúdo genérico para todo o público, né? A ideia é que você tenha essa jornada segmentada do cliente, né? Então, basicamente aqui a gente vai criar uma campanha onde tem os 3 principais produtos, recomendar esses 3 principais produtos para os usuários. Então, como eu disse, basicamente isso aqui é mais técnica, é um filtro, uma carry que a gente costuma dizer, né? Então, você consegue puxar aqui quem é o maior comprador, que faz mais compras. Quem nos últimos 60 dias pesquisou algum produto por bicicleta, por exemplo. Que nem o Solda disse, a gente tem alguns modelos já feitos para vocês, né? Diversos modelos, como desconto, qual foi a última atualização desse usuário, qual foi a primeira, qual o melhor horário que ele está comprando. Caso não tenha, já tem bastante, mas caso não tenha, muito específico para você, que a maioria dos casos a gente consegue desenvolver esses modelos de negócios e tá disponibilizando para você tá usando aqui como um filtro, por exemplo, né? Então, qual foi a última compra? Se você quiser fazer uma coisa mais específica, né? Tipo, por exemplo, recomendação de um produto, né? Ou até mesmo alguma, alguma coisa nesse sentido, perdão. Então, você filtra esses dados. Aqui a parte de segmentação a gente costuma utilizar, mas basicamente aqui é alguns campos que você quer adicionar do seu cliente. Mas a gente não vai focar muito nisso agora. Na segmentação também, né? Você consegue ter um outro tipo de filtro, umas variantes de, por exemplo, país, coisas assim, não é nesse sentido, mas a gente não vai utilizar isso aqui agora, não é muito nosso foco. O foco agora é o conteúdo, é o que eu quero pegar de dados, quais são os atributos do meu cliente que eu quero utilizar e quais são os atributos dos produtos que eu quero utilizar também, né? Então, por exemplo, eu posso utilizar agora somente e-mail, mas eu também quero pegar o primeiro nome dele e pegar o último nome para estar enviando essa campanha para ele, né? Então, você modela esses campos, você pega os usuários, você pega os produtos recomendados, né? Os atributos dele, no caso o nome, a imagem, né? Então, tudo isso vem do Acquia Adam, tudo isso vem do PIN. Então, esses produtos já estão previamente cadastrados e é só utilizar ele aqui, né? Os atributos deles. Então, beleza. Agora eu tenho um filtro dos meus dados, do meu usuário que maior comprador, que pesquisou bicicletas nos últimos 60 dias, tem os produtos que ele tem, e agora eu vou para a parte de destino, que é o que eu vou fazer com esses dados. No caso, a gente pode estar enviando uma campanha para o Campaign Studio. O Campaign Studio é uma das nossas ferramentas que basicamente automatiza essa parte de marketing e você consegue disparar um e-mail para ele, né, ou uma mensagem, um SMS. Eu não vou entrar muito em detalhes nele agora, porque daria uma call só disso, mas você também tem a parte de score dos seus usuários, então quem está acessando mais e-mail, quem está tendo mais interação com as suas campanhas, né? Então, é um pouco nesse sentido. Então, que nem eu disse, da mesma forma que você consegue estar disparando essa campanha e o usuário abriu esse e-mail, você consegue saber tudo aqui dentro do CDP, né? Então, se o usuário abriu a campanha, se ele clicou em algum link do seu e-mail, você consegue ter essas informações aqui dentro. Tudo bem até agora, pessoal? Alguma dúvida? Acho que podemos seguir. Pode sim, João. Tranquilo. Beleza. Acho que eu vou para a parte bem legal aqui da apresentação, que seria a parte da personalização. É uma parte que eu gosto bastante, até de criar e de falar um pouco. Basicamente,
personalização, hoje em dia, quem não usa, né? Todo mundo acho que provavelmente deve ter Spotify ou Netflix. Spotify, a partir do momento que você ouve uma música e conforme você vai mais ouvindo, mais vai alimentando esses dados, você consegue saber, poxa, esse usuário prefere rock, MPB, e aí você consegue disponibilizar certas músicas para o usuário, né? Que nem o Spotify tem Daily Mix 1, Daily Mix 2, e aí tem a diferença de rock, MPB, rap, sertanejo. Então, você consegue ter esses dados do que o usuário está fazendo, né? Mesma coisa para Netflix. Netflix faz a mesma coisa. Você acessou uma série de um gênero X, né? De uma empresa tal, ou de quem fez o filme, você consegue saber, opa, esse usuário aqui prefere um filme de terror, um filme de drama, né? Gosta mais desse ator. Então, com isso, você tem a sua segmentação. Segmentação basicamente é isso, né? Esses usuários preferem uma coisa mais sombria, uma coisa mais ação, né? Uma coisa mais cabeça. Então, você consegue separar esses usuários e saber quem ele é, e você consegue recomendar esses conteúdos para ele, né? Então, a ideia é que, sabendo que o usuário está acessando o seu site, sabendo o que ele está fazendo, você sabe para onde mandar ele, né? Da mesma forma que tem a personalização de um para um, de um para vários, então você consegue ter mais ideias e saber o que enviar para o seu usuário, né? Você não costuma enviar conteúdo genérico. A gente vai ver isso aqui um pouco mais na prática, aqui na frente, como funciona essa parte de segmentação. Eu criei um site onde tem algumas pessoas, eu vou entrar em detalhes um pouco mais na frente. Respondendo a pergunta da Bia. Bia, aqui é aquela parte que eu comentei, né? Por exemplo, a gente tem um usuário anônimo e o usuário está acessando o nosso site. Então, ele vindo como anônimo, eu não sei quem ele é, tranquilo, mas a partir do momento que ele tem alguma interação com algum produto, ele tem uma interação com algum artigo, ou simplesmente no final ele preencheu o e-mail dele, a gente consegue saber qual é o level. Não seria o level, né? Conhecendo mais ele. Então, se ele vem como anônimo, ele está pesquisando uma bicicleta, beleza, então eu sei que ele está interessado na bicicleta. No final, eu entendi que ele é de um para um, que ele está se interessado na bicicleta. E depois disso, ele pode estar passando e-mail. Passando e-mail seria basicamente você ter mais. Você pode ter um controle maior desse usuário, porque você pode estar falando: opa, esse usuário acessou o nosso site, mas vai realizar uma compra. Eu sei que você tem interesse na bicicleta. Então, a parte da personalização é mais nesse sentido. Eu vou mostrar na prática aqui como que a gente faz. Aqui, né? Mas antes eu queria mostrar só dois cases, que acho que é bem importante. Dois deles eu trabalhei, que é o Napoleon. Napoleon basicamente é um site de grills. De grills. Então, basicamente, eles ganharam na questão de personalização, né? Deixa eu só mostrar o site aqui rapidinho, para vocês terem uma ideia de como que a gente pode fazer uma segmentação para os usuários. Então, a partir de um usuário que entrou no site, ou ele até mesmo tem interesse em algum tipo de grill, eu consigo, na próxima vez que ele acessar, mudar algum conteúdo, mudar hero, recomendar um cupom de desconto para ele, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Um outro case muito importante também, que eu já trabalhei, foi a TIM, né? A TIM no Brasil, eles usaram a personalização, mas foi um pouquinho mais complexo por conta de geolocalização. Mas, basicamente, você tem a sua segmentação por estado, né? Você tem os seus preços separados por estados e, com isso, você tem uma personalização maior para o seu usuário, né? Do que oferecer o mesmo preço para todo mundo em todo o Brasil. Não é essa a ideia, né? Bom, vou partir para a demo agora. Tem alguma dúvida, pessoal? Tranquilo até aqui? Beleza, a gente fez tempo com a gente. Tranquilo. Então, a parte da demo, deixa eu só entrar aqui. Caso vocês queiram acessar acho que o site está aberto. Acho que eu tenho duas campanhas. Eu recomendaria vocês acessarem esse site na aba anônima, tá, pessoal? Para funcionar de fato. Mas basicamente aqui é o seguinte. Eu vou mostrar como ele está funcionando hoje, depois eu vou mostrar como que a gente pode modificar, né? Então, supondo que você acesse um site hoje, você visualiza um conteúdo genérico, por exemplo, como uma home. E no caso aqui do nosso webinar, por exemplo, se a gente tem alguém que está interessado, por exemplo, uma personalização, se ele está interessado no CDP, por exemplo, né? Então, eu sei que ele acessou meu site, eu sou anônimo, mas eu tive interesse no CDP, por exemplo. Então, beleza, acessei o CDP, visualizei o conteúdo. Na próxima vez que o usuário acessar o site
isso é em cookies, tá? Ele vai ter uma personalização diferente no site, ou seja, opa, eu sei que esse usuário tem interesse em CDP, então eu posso recomendar alguma coisa na homepage para ele, um formulário, qualquer coisa nesse sentido, né, que a gente consiga personalizar. Então, a partir do que o usuário está fazendo no seu site, eu consigo interagir e saber o que ele está fazendo. Então, beleza, agora ele tem interesse em personalização. A próxima vez que ele acessar o site, a home dele será totalmente personalizada para, no caso do assunto personalização, né? Assim como eu posso colocar um formulário para ele preencher, passar o e-mail e a gente ter mais controle, né? Que eu posso estar disparando notificações para ele, o e-mail. Então, coisa assim nesse sentido. Voltando para personalização, a ideia do nosso DXP é que ele seja totalmente composable. Composable seria o quê? Você não precisa de um produto de outro para estar funcionando. Por exemplo, o nosso Campaign Studio não precisa, o nosso DAM também não precisa, o CDP também não precisa. O único que precisa disso é o nosso personalização. Por quê? Ele precisa de algum lugar para salvar o conteúdo. E esse conteúdo fica salvo no Drupal. Então, esse conteúdo que você está vendo aqui, você pode utilizar em qualquer tipo de canal para você. Desde e-mail marketing, desde no seu site, né, algum pedaço dele. Então, você consegue ter isso dessa maneira. Eu tenho 2 campanhas. Primeiro de tudo, a gente precisa definir a persona. Então, nesse site, a gente tem 2 personas, CDP e personalização. Então, eu criei basicamente 2 campanhas. Deixa eu só editar essa campanha aqui e mostrar para vocês como funcionaria para a gente criar uma campanha e recomendar um produto para esse usuário. Caso vocês... Eu não sei se alguém já está acessando o site e já teve essa mudança ali, quiser comentar no chat, hein, se funcionou, só para ter certeza. Mas basicamente é o seguinte, a gente cria uma campanha, no caso essa aqui é voltada para CDP, eu escolho o site que eu quero configurar e a gente avança. Aqui, basicamente, seria minha persona. Então, a gente tem algumas personas, por exemplo, personalização CDP. No caso aqui é o CDP. E para qual site que eu quero estar fazendo isso. E aqui eu vou adicionar a experiência. A experiência é basicamente o que eu quero que o usuário veja quando ele acessar essa página. Então, primeiro ele vê aquele conteúdo genérico. Deixa eu só abaixar isso aqui. Então, e basicamente depois, a gente seleciona um slot, que é o slot que o personalização vai trocar esse conteúdo. E aqui você seleciona o conteúdo que você quer. Então, por exemplo, eu quero colocar de personalização aqui. Então, troco o conteúdo e pronto. Deixa eu só mudar esse cara de novo. Então, você vem, altera o conteúdo, seleciona o que você precisa. No caso aqui, eu vou trocar para CDP, que é o que a gente está utilizando. Beleza. Coloquei aqui o meu slot, coloquei o conteúdo que eu quero. Vou salvar. Esse conteúdo, pessoal, previamente ele está cadastrado no Drupal, tá? Ele é um componente que a gente utiliza. Ele fica salvo aqui, ó, dentro do Site Studio. Esse aqui é o Drupal, tá, pessoal? Então, basicamente, esse conteúdo tem que estar salvo aqui dentro. Então, ele fica salvo como um component content. Seria, como eu criei para personalização, eu tenho para o CDP também, né? Então, basicamente, é um componente onde a gente salva e pode utilizar ali em qualquer lugar. Deixa eu só ir para o Preview Mode para ser mais rápido aqui, pessoal. Nossa, o tempo é um pouco curto, acho que tá acabando um pouquinho aqui. Então, beleza. Esse é o conteúdo, esse é o componente, e é como ele seria exibido para o usuário, né? Beleza. Tenho minha segmentação, tenho quem eu quero e tenho o que eu quero exibir para o usuário, né? Eu posso colocar, agendar isso daqui, né? Há algum tempo, mas não quero fazer isso aqui agora. E simplesmente publico. A partir de quando ela está publicada, o usuário pode estar acessando aqui os artigos, vendo personalização e tendo uma jornada mais personalizada, né? Então, essa é a ideia do personalização, pessoal. Espero que tenham gostado. Acho que a ideia é essa. Não sei se alguém tem alguma dúvida, quer comentar alguma coisa. Deixa eu só voltar para cá. Eu acho importante adicionar, Rua, que um dos principais objetivos da gente estar fazendo esse webinário falando sobre o tema de personalização é uma questão muito elementar de marketing, né? Se a gente estudar... Eu lembro quando eu estudei marketing, meu professor falava que o objetivo do marketing é
criar valor entre um produto e uma marca com o consumidor. Não existe maneira mais eficiente de fazer essa criação de valor do que personalizando a experiência, mostrando que você conhece seu consumidor, sabe a hora certa de falar com ele, sabe qual produto recomendar. Então, o objetivo desse webinar, para todo mundo que está participando, é munir vocês de informações, de ferramentas, para que vocês consigam aplicar isso na empresa de vocês e terem setores de marketing, não só de marketing, assim, mas garantir que a experiência e a promessa que a marca, que a empresa de vocês faz para o mercado seja cumprida da melhor maneira possível, com o máximo de personalização possível, porque a personalização de uma experiência, a entrega de uma experiência personalizada, ela não é só por bonito, né? Quando a gente faz isso de uma maneira muito bem feita, a gente muda a perspectiva das pessoas, a gente muda a impressão das pessoas, a gente gera uma fidelidade muito maior com uma marca e, obviamente, um crescimento de negócios. É isso que a gente quer oferecer para vocês. A gente está deixando aqui uma lista de contatos, tanto do time da Dexa quanto do time da Acquia. A gente gostaria que as pessoas que estão interessadas em receber um assessment, uma consultoria para que a gente consiga entender a situação que vocês estão hoje. Estão, por exemplo, pensando, poxa, Matheus, será que é difícil eu implementar um CDP ou uma outra ferramenta de DXP para eu conseguir personalizar mais as experiências? Mandem e-mail para a gente, fiquem com nossos contatos, a gente vai fornecer gratuitamente essa assessoria para vocês, vai conversar, vai entender o momento de vocês e ajudar vocês a construir um roadmap para implementar, seja um CDP, seja uma outra ferramenta de DXP também. Acho que é isso. Pô, não sei, Solda ou Vitor, se vocês gostariam de adicionar alguma coisa também? Eu só ia adicionar, acho que complementar aqui o que eu vou mencionar aqui para vocês, e acho que vocês conhecem bastante também. Hoje no Brasil, nós somos um dos primeiros no mundo em busca na internet de conteúdo, de integração com as marcas, né? Então, acho que por isso a importância da gente estar passando uma boa comunicação, entendendo o que os nossos clientes estão querendo, porque, além disso, nós todos, como usuários também, nós somos exigentes. Então, você quer ver o que você está buscando naquele momento, naquele exato momento. Então, acho que está aí a importância da gente ter um pouco mais de atenção sobre isso, de como que também a nossa comunicação, como essa integração da nossa empresa junto a esses clientes estão acontecendo. Eu gosto de falar bastante que acho que quando a gente olha para nós mesmos, vocês vão ver casos de vocês que vocês buscam algum conteúdo, alguma coisa pela internet de forma ágil, e se aquilo você não encontra, você muda rapidamente. Então, trazem isso para a empresa de vocês também, e que tenho certeza que vai trazer muito sucesso aí, mais do que já possui hoje, tá? Só acompanhando essa tecnologia que vem aí mudando o tempo constante, né? Então, a gente também está sempre atento às novidades. Eu acho que é isso. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida, queira falar algo, perguntar, a gente está aqui. Eu tenho alguns minutinhos para vocês. Eu acho que é isso, Solda. A gente Então, quer agradecer, Bia. E você vai lá, Felipe, faz o agradecimento aí final, hein, por favor. Quem? Eu, Solda? Você, cara. Tá ótimo. Bom, eu, em nome da Dexa, também queria agradecer a todo mundo que disponibilizou parte da sua manhã para estar aqui hoje, para aprender um pouquinho mais de CDP e personalização e ver essa demo. Queria agradecer o pessoal da Acquia, Heitor, Juan e Solda por embarcarem nessa jornada com a gente, para a gente conseguir compartilhar com o mercado essa ferramenta que é tão importante, e a gente espera que isso seja um dos primeiros webinários de uma série que a gente quer falar mais de outros produtos também. A gente está com o contato de todo mundo que participou hoje aqui, a gente vai seguir essa conversa, e eu acho que é isso, pessoal. Vou desejar para vocês uma ótima manhã, um ótimo resto de quinta-feira, e é isso, nos vemos por aí. Grande abraço. Obrigado, pessoal. Um abraço. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau. Valeu, obrigado.